Pare por alguns instantes. Respire profundamente. E antes de pensar em dinheiro, em contas, em problemas, em oportunidades que ainda não chegaram ou em tudo aquilo que parece estar faltando em sua vida, faça uma pergunta a si mesmo. Quem está comandando a sua mente neste momento? Talvez você nunca tenha pensado dessa maneira. Talvez tenha passado muito tempo acreditando que aquilo que precisava mudar era a sua situação financeira, o seu trabalho, as suas oportunidades, as pessoas ao seu redor ou até mesmo a sua sorte. Talvez você tenha pensado, se eu tivesse mais dinheiro, eu ficaria em paz. Se uma oportunidade aparecesse, tudo mudaria. Se minha vida financeira finalmente melhorasse, eu conseguiria respirar. Mas existe uma possibilidade que merece ser considerada. E se o primeiro lugar que precisa mudar não estiver fora de você, mas dentro da sua mente? E se durante muito tempo a sua mente tiver aprendido a obedecer ao medo? Ao medo de faltar, ao medo de perder, ao medo de não conseguir, ao medo de chegar atrasado, ao medo de que as coisas nunca mudem. Porque observe uma coisa muito simples. Quantas vezes você já disse, não vai dar certo? O dinheiro nunca sobra. Tudo está difícil. Eu não tenho oportunidades. Para mim, é sempre mais complicado. E depois de repetir essas frases, talvez você tenha continuado o seu dia como se fossem apenas palavras. Mas palavras repetidas não permanecem apenas como palavras. Elas podem se transformar em expectativas. E expectativas podem começar a influenciar a maneira como você percebe a vida. É justamente aqui que a visão de Florence Scovel Shinn se torna tão poderosa, na compreensão do poder da consciência, da palavra e da expectativa. Porque talvez você não precise lutar contra a vida. Talvez precise começar a mudar aquilo que está declarando dentro dela. Então, eu quero que você imagine por um instante. O que aconteceria se sua mente parasse de obedecer à escassez? E se a partir de hoje ela começasse a obedecer conscientemente àquilo que você escolhe alimentar? Não estamos falando de fingir que problemas não existem. Estamos falando de deixar de entregar a eles o governo absoluto da sua mente. E este é o primeiro passo. Agora escreva nos comentários, não como uma frase qualquer, mas como uma decisão. Eu comando a minha mente e abro espaço para a abundância. Porque talvez esse seja o primeiro comando consciente que você dá a si mesmo depois de muito tempo. Existe uma razão pela qual determinados pensamentos parecem tão automáticos. Você não precisa escolher conscientemente pensar neles. Eles simplesmente aparecem. Você acorda e pensa nas contas. Recebe uma mensagem e imagina que algo deu errado. Surge uma oportunidade e imediatamente pensa: provavelmente não vai funcionar para mim. Você olha para o dinheiro e sente preocupação. Pensa no futuro e imediatamente imagina dificuldades. E depois de algum tempo, isso começa a parecer apenas a realidade. Mas existe uma diferença entre realidade e padrão mental. Sua mente aprende através da repetição. Aquilo que é repetido muitas vezes começa a parecer familiar. E aquilo que parece familiar pode ser confundido com verdade. Imagine agora a sua mente como um campo fértil. Um campo não discute com a semente. Ele simplesmente recebe aquilo que é plantado. Se você planta constantemente, nada funciona para mim. Começa a procurar evidências dessa afirmação. Se planta, minha vida é difícil. Pode começar a interpretar cada obstáculo como confirmação. Mas se começa a plantar conscientemente, existe um caminho de prosperidade se abrindo para mim. Sua atenção começa a procurar possibilidades que antes talvez passassem despercebidas. Você começa a perceber uma conversa, uma ideia, uma pessoa, uma oportunidade, uma solução, uma possibilidade. Não porque uma frase mágica obrigou o mundo a mudar instantaneamente, mas porque você mudou a posição interior a partir da qual observa, interpreta e responde à vida. É por isso que este trabalho começa na mente. Antes de mudar a experiência, você precisa observar o padrão que está alimentando a experiência. E aqui está uma pergunta importante. Que sementes você tem plantado todos os dias sem perceber?
Agora seja completamente honesto consigo mesmo. Quando você fala sobre dinheiro, o que costuma dizer? Quando pensa no futuro, o que espera? Quando uma oportunidade aparece, você sente curiosidade e imediatamente procura uma razão para acreditar que não vai funcionar? Você espera bem ou espera que alguma coisa vai mudar? Talvez algumas frases estejam tão presentes na sua rotina que você nem perceba mais que as está repetindo. Eu não tenho, não falo demais, nunca sobe. Eu sempre tenho que lutar. Dinheiro é difícil, para mim nunca acontece. Perceba, não estou dizendo que você deve negar uma dificuldade. Estou convidando você a perceber que existe uma enorme diferença entre reconhecer uma circunstância e transformá-la em uma sentença permanente sobre a sua vida. Você pode reconhecer um desafio sem declarar que ele será eterno. Pode olhar para uma conta e dizer, eu vou lidar com isso. Em vez de, minha vida sempre será assim. Pode reconhecer que ainda não encontrou uma oportunidade sem concluir. Não existem oportunidades para mim. A linguagem muda, a expectativa muda, a postura muda, e pouco a pouco sua mente começa a aprender uma nova direção. Em vez de, eu não tenho. Experimente. Eu estou aberto para receber. Em vez de, nada está acontecendo. Diga, novos caminhos podem se revelar para mim. Em vez de, tudo está difícil. Declare, existe uma solução que eu ainda não consigo ver. E guarde esta frase. Você não precisa descobrir onde está a abundância primeiro. Precisa parar de declarar que ela não existe. Agora chegamos a uma camada ainda mais profunda. Porque talvez não seja suficiente simplesmente dizer, eu quero abundância. A pergunta é, quem você acredita ser quando pensa em dinheiro? Você se sente alguém que pode receber? Ou alguém que precisa sempre lutar? Você se considera alguém que reconhece oportunidades? Ou alguém para quem as melhores oportunidades sempre aparecem para os outros? Você acredita que pode prosperar em paz? Ou sente que precisa sofrer antes de merecer alguma coisa boa? Observe. Às vezes, a pessoa deseja uma nova realidade enquanto continua carregando uma identidade antiga. Ela diz, eu quero prosperidade. Mas internamente continua pensando, eu sou azarado. Eu nunca consigo. Eu sempre perco. Eu não sou bom o suficiente. Dinheiro não fica comigo. E então surge uma transformação importante. Você começa a trocar a pergunta, quando minha vida vai mudar? Por, quem estou escolhendo ser enquanto minha vida muda? Talvez você possa começar a afirmar, eu sou alguém que está aberto ao bem. Eu sou capaz de receber. Eu reconheço oportunidades. Eu confio que existem caminhos que ainda não consigo ver. Eu não preciso conhecer o caminho inteiro para dar o próximo passo. Perceba a sequência. Identidade, expectativa, comportamento, experiência. Você não precisa se tornar outra pessoa de uma hora para outra, mas pode começar hoje a alimentar uma identidade diferente. Existe uma ideia que pode mudar completamente a maneira como você observa a prosperidade. A abundância não começa necessariamente quando o dinheiro aparece. Ela também pode começar como uma ideia, como uma solução, como uma conversa, como uma conexão, como uma oportunidade, como criatividade, como uma porta que se abre, como uma possibilidade que você ainda não havia considerado. Talvez você esteja esperando que a abundância apareça exatamente da maneira que imaginou. E isso pode fazer com que você ignore outras formas pelas quais o bem poderia chegar. Você pensa, preciso que aconteça desta maneira. Preciso que aquela pessoa me ajude. Preciso daquela oportunidade específica. Preciso que o dinheiro venha exatamente daquele lugar. Mas existe uma postura mais aberta. Eu estou disponível para o bem, mesmo que ele chegue por um caminho que eu ainda não consigo imaginar. Essa mudança é poderosa, porque quando você tenta controlar cada detalhe do caminho, pode acabar confundindo controle com fé.
Você pode ter uma intenção clara sem exigir que a vida obedeça exatamente ao roteiro que você escreveu. Quando você determina que o bem deve chegar de uma única maneira, pode estar fechando as portas para as maneiras que ainda não consegue imaginar. Então permita que sua mente fique aberta. Talvez aquilo que você procura não esteja vindo pela porta que você está observando. Talvez exista outra porta, outra conversa, outra ideia, outra direção, outro caminho. Agora vamos fazer uma limpeza. Não uma limpeza de pensamentos no sentido de tentar controlar cada coisa que passa pela sua cabeça, mas uma limpeza de autoridade. Porque você não é obrigado a obedecer a todo pensamento que aparece. Talvez sua mente diga, eu não vou conseguir. Você pode perceber e responder, esse é apenas um pensamento. Eu escolho uma nova direção. Ela pode dizer, é tarde demais. Você responde, novos caminhos podem surgir em qualquer momento. Ela pode dizer, não existe oportunidade para mim. Você responde, eu estou aberto para reconhecer oportunidades que antes não percebia. Ela pode dizer, todo mundo consegue, menos eu. Você responde, eu não preciso comparar o meu caminho com o caminho de ninguém. E talvez ela diga, eu preciso sofrer para merecer. E você responde, eu permito que o bem faça parte da minha vida com paz. Perceba, você não precisa discutir com cada pensamento. Você não precisa entrar em guerra com sua própria mente. Você precisa simplesmente deixar de alimentar aquilo que não deseja fortalecer. Quando um pensamento de escassez aparecer, reconheça. Não aceite como verdade definitiva. Substitua conscientemente. E volte para a declaração que escolheu. Guarde esta frase. Eu não sou obrigada a acreditar em todo pensamento que passa pela minha mente. Você pode observar um pensamento sem se tornar aquele pensamento. E agora entramos no coração deste ensinamento. A palavra. Para Florence Scovel Shinn, a palavra ocupa um lugar central na transformação da consciência. Por isso, observe a maneira como você fala. Não apenas quando está fazendo afirmações, mas quando está cansado, quando algo dá errado, quando conversa com alguém, quando pensa sozinho, porque é justamente nesses momentos que os antigos padrões costumam aparecer. Você diz, eu estou sem dinheiro. Pare e experimente uma nova direção. Estou abrindo espaço para novas fontes de provisão. Você diz, nada dá certo para mim. Substitua, novos caminhos podem se revelar para mim. Você diz, eu não sei como vou resolver isso. Experimente. A solução pode se apresentar de uma maneira que eu ainda não vejo. Você diz, minha vida financeira está parada. Declare, eu permito que minha vida avance em direção ao bem e à prosperidade. Isso não significa falar palavras vazias enquanto ignora suas responsabilidades. Significa não transformar uma circunstância atual em uma profecia permanente. Sua palavra passa a se tornar uma direção, uma lembrança, um comando consciente para aquilo que você escolheu alimentar. Agora, escreva. Minha palavra abre caminhos. Não escreva apenas partes. Escreva como quem está interrompendo um padrão. Existe algo que muitas pessoas sabem fazer muito bem. Fé, desejo, visualiza, espera. Mas a verdade permanece fechada. Pedem prosperidade enquanto vivem em ansiedade. Pedem oportunidades enquanto permanecem convencidas de que nada vai. Pedem a resposta enquanto tentam controlar exatamente de onde ela deverá vir. Pedem a abundância enquanto acreditam profundamente que não são capazes de recebê-la. Por isso, existe outra palavra importante. Permitir. Permitir não significa ficar parado. Não significa abandonar responsabilidades. Não significa esperar que tudo aconteça sem ação. Significa deixar de viver como se fosse necessário controlar absolutamente todos os caminhos. Agora feche os olhos, se puder, e imagine uma porta diante de você. Essa porta representa uma possibilidade que ainda não consegue enxergar. Talvez atrás dela exista uma oportunidade.
Talvez uma resposta, talvez uma ideia, talvez uma conversa, talvez uma solução, talvez simplesmente uma nova direção. Você não precisa saber exatamente o que existe do outro lado. Apenas imagine a porta se abrindo. Respire e diga: eu não preciso saber de onde virá. Eu apenas permaneço disponível para o bem. Mais uma vez. Eu não preciso saber de onde virá. Eu apenas permaneço disponível para o bem. Permita que essa ideia desça lentamente. Você não precisa controlar todos os caminhos. Você precisa permanecer atento o suficiente para reconhecer quando uma porta se abrir. Agora chegamos ao momento em que todo o ensinamento se transforma em prática. Respire lentamente. Não tenha pressa. Deixe cada frase encontrar espaço dentro de você. Eu escolho pensar em possibilidades. Eu me abro para uma vida de maior abundância. Eu permito que minha mente reconheça o bem. Eu sou receptivo às oportunidades que chegam até mim. Eu escolho uma identidade aberta à prosperidade. Eu não sou definido pelas limitações do meu passado. Eu libero pensamentos de escassez. Eu permito que novas fontes de prosperidade se revelem. O dinheiro pode chegar até mim por caminhos que ainda não conheço. Eu me relaciono com o dinheiro com paz e consciência. Eu libero o medo de receber. Eu permito que a prosperidade faça parte da minha experiência. Eu reconheço portas que antes não percebia. Eu estou aberto ao inesperado. O bem pode se apresentar de maneiras surpreendentes. Eu confio que novas possibilidades podem surgir. Minha atenção está aberta para reconhecer soluções. Eu permito que novas ideias encontrem espaço em minha mente. Eu permito receber. Eu aceito o bem sem culpa. Eu abro espaço para prosperar em paz. Eu não preciso controlar todos os caminhos. Eu permito que o bem encontre seu caminho até mim. Eu estou aberto ao bem que já começa a se revelar. Agora, respire. E perceba que você não está tentando convencer o universo de alguma coisa. Você está treinando a sua própria consciência para uma nova direção. Agora chegamos ao ponto mais profundo deste momento. Não repita mecanicamente. Ouça cada frase como uma decisão. Se puder, respire profundamente e declare: minha mente não obedece mais ao medo. Minha mente não obedece mais à escassez. Minha mente obedece à verdade que escolho alimentar. Eu escolho abundância. Eu escolho prosperidade. Eu escolho paz. Eu escolho receber o bem. Eu abro espaço para novas oportunidades. Eu permito que a vida me surpreenda positivamente. O bem encontra seu caminho até mim. Eu estou pronto para receber. Agora permaneça alguns segundos em silêncio. Não procure imediatamente uma prova. Não tente descobrir como acontecerá. Apenas permaneça consciente da decisão que acabou de tomar. E quando estiver pronto, escreva nos comentários: eu entro na frequência da abundância. Não como uma simples frase, como uma decisão. Talvez hoje, nada externo tenha mudado ainda. Talvez as mesmas contas estejam esperando. Talvez as mesmas circunstâncias ainda estejam diante de você. Mas algo pode ter mudado. A maneira como você olha para elas. Porque você começou a perceber que não está condenado aos pensamentos que aprendeu. Você pode escolher aquilo que alimenta. Pode escolher aquilo que repete. Pode escolher aquilo que declara. Pode escolher aquilo que espera. Pode escolher como responde às circunstâncias. Entrar na frequência da abundância não significa ignorar a realidade. Significa mudar a posição interior a partir da qual você encara a realidade. E talvez essa seja a verdadeira transformação que começa hoje. Você percebe que sua mente não precisa continuar obedecendo ao passado. O pensamento antigo pode aparecer, mas você não precisa segui-lo. A frase de escassez pode surgir, mas você pode escolher outra. O medo pode bater à porta, mas você pode responder com consciência. E pouco a pouco, sua mente aprende uma nova direção. Mente automática. Para mente consciente. Mente consciente. Para nova identidade. Nova identidade. Para novas palavras. Novas palavras. Para nova expectativa.
e uma nova expectativa pode abrir espaço para você perceber aquilo que antes não conseguia enxergar. Talvez a mudança comece silenciosamente. Uma ideia, uma conversa, uma decisão, uma oportunidade, uma porta, um caminho que você ainda não conhece. Por isso, não exija que toda a transformação aconteça em um único instante. Continue observando suas palavras, continue observando aquilo que você alimenta e, principalmente, continue escolhendo conscientemente aquilo que deseja fortalecer dentro de si. Se essa mensagem falou com você, escreva agora: Eu estou aberto ao bem. E se você deseja continuar recebendo mensagens como esta, inscreva-se no canal e permaneça por aqui. Porque esta jornada não termina quando o vídeo acaba. Ela continua na próxima frase que você escolher dizer, na próxima expectativa que escolher alimentar, no próximo pensamento que escolher não obedecer. E lembre-se, faça sua mente obedecer à abundância e não à escassez. Porque aquilo que você escolhe alimentar dentro de si começa a determinar a direção na qual sua vida caminha.